Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de julho de 2017. Doenças cardíacas tendem a aumentar no inverno, principalmente em idosos. Nesta quinta-feira, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós, e por isso, é importante lembrar dos cuidados com os nossos velhinhos, principalmente quando o assunto é o coração. Muitos não sabem, mas no inverno o número de doenças cardíacas tendem a aumentar e acomete principalmente as pessoas com mais idade. Isso acontece devido às baixas temperaturas, que podem causar a diminuição da circulação sanguínea no músculo cardíaco. Nós costumamos prestar atenção nas doenças mais comuns dessa época, como gripes e resfriados, mas com a chegada do frio e a diminuição do fluxo sanguíneo, as chances de um idoso com gripe ter um infarto aumentam consideravelmente, e a vacinação contra a gripe previne tais eventos, explica o Dr. Massimo Colombini, médico de família do aplicativo DoQuai. Ainda segundo o especialista, um estudo para verificar o impacto da vacina contra a gripe na redução de infartos, publicado no ano de 2000, demonstrou uma redução de 78% da ocorrência dos infartos, além de redução dos níveis de hospitalização. Dados da Associação Americana do Coração, American Heart Association, de 2015, mostram que nessa época do ano, os casos de infarto cardíaco chegam a aumentar entre 20% e 25%, com riscos ainda maiores para aqueles que já tenham uma predisposição ou sofrem de alguma doença no coração. Para evitar esse tipo de situação, além da vacinação, é muito importante ter hábitos saudáveis. Uma alimentação adequada aliada a exercícios físicos regulares, ainda a prevenção é a forma mais eficaz contra todo tipo de doença, completa o médico. Mauro Falaster, em seu artigo Convivendo com Idosos, afirma que as atuais posições e funções específicas das gerações de hoje já estiveram trocadas em vidas passadas. E ainda se inverterão em vidas futuras. A geração mais velha de hoje em função educadora foi a mais nova e educanda de ontem, e será a de amanhã. Os papéis vão sendo invertidos no suceder das exigências, para permitir um intercâmbio salutar de experiências, de vivências e de conhecimento, de infusão recíproco de valores em ampla e necessária complementaridade. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. O processo natural do envelhecimento da matéria apresenta menos problemas ao espírito quando se faz acompanhar desse conhecimento e do fruto das atitudes positivas e condutas corretas no dia a dia, desde a mocidade. Daí entender, compreender essa fase natural da existência e trabalhar nela para que o espírito se mantenha ativo, lúcido, entusiasmado e permanentemente livre, embora limitado pela matéria que o restringe. A história mostra que o envelhecimento da matéria não se processou em paralelo, para quem soube cultivar o espírito, ou em outras palavras, a idade cronológica não representou barreiras para Verdi, Picasso, Churchill, entre outros, que não se entregando à vida contemplativa permanecem vivos até hoje quando pelos efeitos de suas descobertas, invenções, ideias ideais se mantiveram produtivos, interessados, interessantes e atuantes. Apesar do envelhecimento físico. De modo geral, por hábito, costume, desconhecimento da real significação das palavras, usamos como sinônimo de idoso, o termo velho.
É velho quem perdeu a jovialidade, quem só dorme, quem nada ensina ou recusa-se a aprender. O idoso, aquele que se entende na bênção de viver uma longa vida, compreendendo o desgaste natural das células, não se permite a degenerescência, o decaimento, o definhamento. O idoso sonha, aprende, se exercita, faz planos, povoa a vida de ocupações pessoais interessantes, renova a cada aurora que surge e entendendo hoje sempre como o tempo bendito de atualizar algo, rever um aspecto, aprender melhor isto ou aquilo num calendário repleto de amanhãs. Em razão do conceito defasado em torno do envelhecimento, quando afirma que esse período é de sofrimento e amargura, muitos indivíduos passam a temer a velhice, porque também se aproximam da morte, como se essa não ocorresse em qualquer fase da existência. O medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração, por mais longa se apresente, passando por estágios bem delineados desde o berço até o túmulo. A velhice deve ser considerada inevitável e ditosa pelo que encerra de gratificante, após as lutas cansativas das buscas e das realizações. A ausência de vigor físico e mental não é problema somente da velhice, mas resulta de outros fatores, especialmente naqueles indivíduos que têm uma existência atribulada, rebelde, derrapando no abuso de suas energias, nos problemas que decorrem da saúde abalada, e que é normal em qualquer idade. Homens e mulheres em idade avançada prosseguem trabalhando e realizando obras memoráveis, enquanto jovens e maduros são incapazes de produzir realizações que os beneficiem ou sejam úteis aos demais. Não se trata, portanto, de uma resultante da idade, mas da disposição interior de viver e de participar dos desafios humanos. É comum associar-se à velhice e à rabugice, como se essa fosse privilégio dos anciãos. Quantos indivíduos rabugentos, antipáticos, agressivos e mal-humorados em todos os períodos da existência. A ocorrência da rabugice encontra a justificativa na atitude que os adultos têm para com os idosos: desprezam-nos, depreciam-nos, levam-nos ao ridículo, subestimam-nos, provocando essas reações psicológicas. Somente aqueles que dispõem de resistências morais relevantes suportam com certa indiferença esse comportamento que alguns mantêm em relação à sua idade. Naturalmente que a velhice aproxima da morte. Todavia, como é lamentável que uma pessoa, cuja existência tem sido larga, possa temer a morte, nunca se permitindo raciocinar que cada dia do currículo carnal é também um dia mais próximo da desencarnação. A importância da família enfatizou-se a necessidade do desenvolvimento da capacidade de adaptação, que de certo modo, será difícil de ser trabalhada quando já nessa idade avançada. Necessitamos estar atentos, pois numa sociedade de consumo, imediatista e baseada no lucro, quem deixa de produzir, é visto como estorvo. Nesse enfoque, os idosos, os pais passam a ser entendidos como obstáculos, onde o asilo, a casa de repouso ou afins acenam como solução. Nas tragédias da vida familiar onde os filhos deixaram extravasar o sentimento de peso, estorvo, empecilho, traste que o idoso agora representa. O pai, a mãe percebe, não é preciso que lhe falem as desavenças recíprocas entre filhos, noras, genros, netos, as grosserias, a falta de delicadeza quando não até de educação, e que leva o idoso a livremente optar ir para a casa de repouso asilo, onde ainda por amor a esses mesmos filhos, abre mão do convívio com os entes queridos na família que se esfacela. Nasce nesse instante, o espírito enfermo no medo, na insegurança, na depressão, dor, sofrimentos diversos, na perda da memória em que se refugia.
descrente do amor, fecha-se no trato difícil, agressivo, revoltado, hostil ou na indiferença, no mutismo, na tristeza onde tudo perdeu o valor, onde nada mais vale a pena. Os familiares, desconhecendo-se como geradores ou propiciadores dessas exteriorizações, usam-nas como justificativa do acerto da decisão tomada, pacificando a consciência nos remorsos pequeninos que vez por outra teimam aparecer. Como podemos ver, quando a família opta em ignorar a realidade do idoso, buscando simplesmente em livrar-se do problema, acaba por agravar o convívio com eles, gerando mágoas, dissabores e ingratidão, que poderão ultrapassar a barreira da vida física. Mas é na família que se pode mudar essa realidade, compreendendo suas limitações, orientando-os para que continuem sendo úteis e inseridos na sociedade, mostrando que a vida é o melhor professor e continua ensinando através do filho, do neto, da empregada, do gari, do estudante, de uma criança, de um doente, onde cada situação traz lições, experiências e sabedoria. Com certeza o humor deles mudará, assim como diminuição da incidência de doenças, facilitando em muito o convívio familiar. Daí da importância de se manter o idoso junto à família, uma vez que, o núcleo familiar, mesmo quando o espírito aparentemente pareça não percebê-la ou até mesmo portar-se em relação a ela, de forma hostil, representa-lhe nutrição tão importante quanto aquela dirigida à criança que está formando uma mentalidade, iniciando uma nova romagem. Para que o idoso se sinta útil, é necessário mantê-lo ocupado. Assim sendo, é importante a participação em atividades sociais, culturais, educacionais e esportivas. Mudança de interesses e oportunidades é hora de, por exemplo, ler ou dedicar-se a um prazer que em outros tempos não foi possível. O livro é caro. Há os aconchegantes ambientes das bibliotecas públicas onde se encontra todo tipo de leitura, bem como outras atividades culturais, como palestras, filmes, oficinas culturais. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de julho, por Feijão.